Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas ao curso de Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas. Bem, pessoal, essa é a última videoaula antes da prova da P2, certo? Na videoaula anterior, eu havia começado o problema da rampa, né? Esse problema aqui, onde eu tenho duas superfícies com atrito e a rampa em si, de inclinação alfa, né? Ela não possui atrito, como vocês estão vendo aqui. A e B possui atrito, o segmento AB, o segmento BC não possui atrito e o segmento CD possui atrito. Essa velocidade que vocês estão vendo no ponto B, ela é referente ao que? Ela é referente ao problema do item 1, se não me engano, como vocês observaram lá na última videoaula. O problema do item 1, que eu havia passado aqui na videoaula anterior, mostrava qual era, perguntava na verdade qual era as velocidades no ponto B e no ponto C, certo? Então, a pergunta que ia ser feita agora é a seguinte, né? Esse foi o resultado que foi mostrado na videoaula anterior, que a velocidade no ponto B é a raiz quadrada da velocidade inicial menos 2g, que é a gravidade, vezes a distância d1, que multiplica o coeficiente de atrito cinético μ1. Agora a pergunta a ser feita é, e no ponto C? Como que a gente calcula agora no ponto C, né? Qual é a velocidade? Qual é a velocidade do ponto C? Essa é a pergunta a ser respondida. Então, pessoal, temos que usar o teorema da variação da energia mecânica, né? Porque no ponto B, qual é a energia mecânica, né? A energia mecânica no ponto B é o quê? Qual é a energia mecânica no ponto B? Só corrigindo aqui, pessoal. Então, a energia mecânica no ponto B é puramente energia cinética. Vai ser a energia cinética do ponto B. Não tem energia potencial gravitacional, certo? E a outra pergunta a ser feita é qual é a energia mecânica no ponto C? A energia mecânica no ponto C, pessoal, ela vai ser o quê? Vai ser a energia potencial, a energia cinética no ponto C, mais quem? A energia potencial gravitacional no ponto C, certo? E aí a energia gravitacional no ponto C, ela pode ser dada da seguinte forma, né? Então temos que a energia cinética no ponto C vai ser quem? 1/2 da massa do bloco, a velocidade no ponto C ao quadrado, que a gente quer saber. E a energia potencial no ponto C, potencial gravitacional do ponto C, é a massa vezes a gravidade vezes a altura h. Se eu souber a altura h, ótimo, coloco já a altura h. Se eu não souber o valor da altura h, eu tenho que reescrever o h em função de d e alfa, certo? Ok? Lembrando que, lembre-se, asterisco, que h é quem? Existe uma relação entre alfa, h e D2, certo? Alfa, h e D2. Quem seria, qual relação trigonométrica do triângulo retângulo que a gente pode colocar? É o seno, né? O seno de alfa é quem? É o cateto oposto, que é o h, sobre a hipotenusa, que é o D2. Então eu posso reescrever que h, na verdade, é D2 que multiplica o seno de alfa. Ok?
Então tem essa outra forma de a gente expressar a energia potencial gravitacional no ponto C. Aí agora só vocês pegarem o H aqui e substituir ali na expressão original da energia do potencial gravitacional. Bem, pergunta é, existe conservação de energia? Vamos observar. Qual é a força não conservativa que atua no trajeto BC? É zero, né? Porque não tem nenhuma força de atrito. De A até B, o que acontece? Eu tenho atrito. De B até C não existe atrito. Atrito não. Até coloquei aqui, ó. E de C até D existe atrito. Então, eu quero calcular exatamente no ponto C. Eu não quero saber a partir do ponto C. O atrito está presente a partir do ponto C. Certo? Então, a gente pode, né, fazer uma aproximação de que entre o percurso de B até C não existe atrito. Então, nesse caso, exclusivamente nesse caso, a gente pode afirmar que a energia mecânica, a variação da energia mecânica entre os pontos B e C é igual a zero. Consequentemente, eu tenho que a energia mecânica no ponto C é exatamente igual à energia mecânica no ponto B. E aí, vamos lá, né? Quem é a energia mecânica no ponto C? É 1/2 da massa do bloco, velocidade do bloco no ponto C ao quadrado, mais quem? Massa do bloco, a gravidade, vezes a altura H. Certo? Que multiplica quem? Igual a quem? Igual a energia mecânica no ponto B. Que é quem? 1/2 da massa, velocidade do ponto B ao quadrado. Então, pessoal, perceba o seguinte aqui, que a massa não é o fator primordial no problema, né? Então, a gente pode cancelar massa com massa e cancela essa última massa. E aí, chegamos ao resultado de que multiplica todo mundo por 2 e passa o GH para o outro lado. E depois multiplica todo mundo por 2. Então, aí, vamos ter o seguinte resultado. Ó, vamos ter que a velocidade no ponto C ao quadrado é exatamente igual a quem? A velocidade no ponto B ao quadrado menos, prestem atenção, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura, certo? Só que agora, H, se eu disser que H não é conhecido, ou seja, eu não tenho conhecimento de H, eu tenho que escrever que H é igual a D2, que multiplica o seno de alfa, certo? E aí, como é que fica o nosso problema? O nosso problema vai ficar dessa forma. Eu tenho que a velocidade VC ao quadrado é a velocidade do ponto B ao quadrado, que é isso aqui, é o quadrado da raiz quadrada, né? Então vai ficar pegando a raiz quadrada aqui e elevando ao quadrado, vai dar o radicando. Então teremos V0 ao quadrado menos 2 vezes a gravidade, que multiplica D1, que multiplica o coeficiente de atrito cinético μ1. Menos quem? Menos 2GH, só que o H a gente já sabe que é o D2, então vai ser 2G D2, certo? Que multiplica quem? O seno de alfa. Ok? É o seno de alfa. Opa! E aí o que a gente tem que fazer? Colocar o G em evidência, certo? VC ao quadrado vai ser quem? V0 ao quadrado menos 2G em evidência, que multiplica quem? Aí você vai ter D1, que coeficiente de atrito μ1, mais D2, que multiplica o seno do ângulo alfa, certo? E aí tira-se a raiz quadrada disso. Então, o resultado aqui vai ser que a velocidade no ponto C é quem? É a raiz quadrada, é a raiz quadrada dessa turma toda aqui, ó. V0 ao quadrado menos 2 vezes a gravidade, que multiplica D1, coeficiente de atrito μ1, mais D2,
seno de alfa. Puxa mais para cá. Então, esse aqui é a velocidade no ponto C, certo? Essa é a velocidade no ponto C. Ok, então essas são as velocidades no ponto C. E se eu quisesse perguntar, eu sei que não é a questão, né? A questão no item 2 ele pergunta qual é a condição mínima para que ele chegue até o ponto D e pare, certo? Ou seja, eu estou afirmando que no ponto D, aqui em cima, ele vai parar, certo? Isso é uma coisa que foi verificada, né? Verificou-se que chegou no ponto D e parou, certo? E aí a pergunta é qual é a condição mínima, ou seja, então ele está relacionado com a velocidade inicial. Ou por quê? Porque a velocidade inicial é o parâmetro que vai estar associado com a energia cinética e, consequentemente, com a energia mecânica. A energia mecânica no ponto A é puramente cinética, certo? Que, por sua vez, a energia cinética vai depender da velocidade inicial. Então, qual é a condição inicial? Dentro do contexto do problema, quando ele fala qual é a condição inicial, né, para que ele chegue até o ponto D e pare, né, parar significa ele chegar no ponto D, não passar do ponto D, certo? Então, quando ele chega no ponto D, ele vai ter o quê? Uma velocidade nula, certo? Então, no ponto D eu tenho puramente uma energia, o quê? Potencial gravitacional. E no ponto C eu tenho a energia mecânica, que é potencial mais cinética, certo? É potencial mais cinética. Então a condição mínima para que ele chegue no ponto D, então respondendo aqui o item 2, que era o problema lá da videoaula anterior, temos o seguinte, que a energia mecânica no ponto D menos é o final menos inicial, né? A energia mecânica no ponto C tem que ser igual a quem? Ao trabalho da força de atrito que atua entre D e C, né? Entre C e D. Ao trabalho da força de atrito entre os pontos C e D. Temos que calcular quem é essa força de atrito. Quem é essa força de atrito? Primeiramente a gente calcula a componente. A força de atrito é quem? Entre C e D. É a normal do bloco, que multiplica quem? O coeficiente de atrito cinético relacionado ao ponto ao trajeto, então é o μ2. Sabemos que a normal é quem? É massa vezes a gravidade. Repare que agora, ao contrário do problema do plano inclinado, eu não tenho mais uma componente da força peso. Então, como a força peso é em módulo é igual à força normal, perdão, a normal é igual em módulo à força peso, então podemos escrever isso aqui. Certo? Isso aqui está estranho. Aqui é só um C. E aqui é só um D. Ok, pronto. E aí o que acontece? Então a força de atrito entre C e D é massa vezes a gravidade vezes quem? Vezes o coeficiente de atrito cinético μ2. Certo? Então vamos guardar esse resultado. Agora vamos calcular o trabalho da força de atrito entre C e D, trajeto C e D. O que acontece? Sabemos o que? Já na videoaula anterior, que esse trabalho tem que ser negativo por conta da ação do cosseno, né? Você tem aqui a força de atrito, ela é contra o deslocamento, né? Ela tem a mesma direção, porém em sentido contrário. Ok? Então, em relação ao deslocamento, então lá o produto escalar mostra o quê? Que é o módulo da força, que multiplica o módulo da distância, do deslocamento, na verdade, e que vai multiplicar quem? O cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, como eles têm um ângulo de 180 graus entre si, esse cosseno é menos 1, então a gente tem o que? Um trabalho negativo. Então vai ser menos massa, gravidade, certo?
o coeficiente de atrito cinético 2, que multiplica a distância entre C e D. A distância entre C e D é quem, pessoal? É o D3, certo? É o D3. Então essa é o trabalho da força de atrito, ok? Então guarda esse resultado aí. Agora temos que fazer o quê? A energia mecânica no ponto D. Quem é a energia mecânica no ponto D? A energia mecânica no ponto D é puramente potencial gravitacional, porque ele para no ponto D. Se ele para no ponto D, a energia cinética é nula, então só tem o potencial gravitacional, que vai ser a massa do bloco, a gravidade vezes a altura h. Certo? A altura h. O que acontece aqui agora? Eu posso colocar e mais quem? Mais nada, só isso. E quem é a energia mecânica no ponto C? A energia mecânica no ponto C é a energia cinética, né? A energia cinética mais a energia potencial. Então a energia cinética em C mais a energia potencial gravitacional em C. Lembrando que o potencial a gente já sabe como é que é, né? Vamos colocar em função de D. Então o potencial gravitacional em C é a massa vezes a gravidade, só que agora não é H. Vai ser, a gente viu lá que a relação é D2. D2 não, perdão, D3. É D2, D2 seno de alfa. Vimos aqui em cima que é D2 seno de alfa, o H. Certo? E vimos também que a energia cinética agora ela vai ser dada por quem? 1/2 da massa do bloco, velocidade ao quadrado. Então é o quadrado dessa raiz quadrada aqui, ó. Não vamos substituir isso aqui agora, vai ficar VC ao quadrado. Certo? Então, vamos fazer a diferença agora entre o ED e o EC, que é o final menos inicial. Então a energia mecânica vai ser massa vezes a gravidade. H a gente já sabe quem é. O H é D2 seno de alfa. Eu estou reescrevendo o H em função de D2 seno de alfa. Certo? E isso tem que ser exatamente, menos quem? Menos a energia mecânica no ponto C. Certo? Que vai ser menos 1/2 da massa do objeto, velocidade do C ao quadrado, menos a massa, gravidade, D2, que multiplica o seno de alfa. Isso aqui tem que ser igual a quem? Ao trabalho, que é menos a massa, gravidade, a distância D3, que multiplica o coeficiente de atrito 2. Repare que novamente a massa é presente em todos os termos do problema. Todos os termos aqui da equação, né? Então a gente pode simplesmente cortar a massa. A gente pode jogar a massa fora. E continuar agora a desenvolver aqui o problema. Repare que física acabou, pessoal. Agora é só algebrismo. Então temos que a gravidade. Então temos gravidade, D2, seno de alfa. Certo? Menos gravidade D2 seno de alfa, certo? Menos quem? 1/2 velocidade V0 ao quadrado, né? A velocidade VC ao quadrado, que aí vai ser quem? A velocidade VC ao quadrado. A velocidade VC ao quadrado é esse termo todo aqui, ó. É esse termo todo aqui presente aqui no problema. Então temos que elevar esse termo aqui, ó. Esse termo que eu vou marcar em vermelho aqui, ó. É só simplesmente eu substituir. Espera aí, ele não está pegando. É só substituirmos esse termo aqui agora, ó. A gente tem que substituir esse termo aqui na expressão aqui embaixo. Então como é que fica aqui? Vamos colocar aqui em vermelho para destacar. Então vai ficar
V0 ao quadrado menos 2G, que multiplica o coeficiente de atrito μ1, que multiplica a distância D1, mais quem? D2, que multiplica o seno de alfa, certo? Isso tem que ser igual a quem? Volta com a cor escura, né? Isso tem que ser igual a menos a gravidade, o coeficiente de atrito D3, a distância D3, que multiplica o coeficiente de atrito 2. Esses dois termos aqui a gente pode colocar em evidência, né? Então, olha só, vai ficar 2G D2. Opa. Esse aqui vai dar 0. Desculpe. Não é 2. G2 seno de θ menos G2 seno de θ, isso dá 0. Esse termo aqui cancela. Esse termo aqui cancela com esse termo porque é a mesma coisa. Ok? E aí a gente fica com essa expressão aqui agora. Certo? Esse termo aqui, ó, é exatamente igual ao esse outro termo. Então cancela os dois termos. Na hora de fazer a diferença, você vai cancelar esses dois termos. Porque você tem energia mecânica, a energia potencial no ponto D é exatamente igual à energia potencial no ponto C. Energia potencial gravitacional porque os dois estão na mesma altura. Por isso que eles se cancelam. E aí você vai ficar com o fator negativo, né? Negativo do lado esquerdo e negativo do lado direito. Eu posso simplesmente multiplicar por menos 1, né? Porque aí você tem menos aqui e menos aqui. Mas antes de fazer isso, vamos escrever de forma... tem um menos, um meio. Abre, vamos colocar colchetes, né? Vamos colocar aqui. Aí eu coloco um colchete, vai ficar a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, D1, que multiplica o coeficiente de atrito cinético μ1, mais D2, que multiplica seno de alfa, né? Seno de alfa. E aí fecha novamente o colchete, porque tem um fator meio aqui. Isso tem que ser igual a menos G D3, que multiplica o coeficiente de atrito 2. Então, eu tenho um negativo aqui e negativo aqui. Eu posso simplesmente multiplicar toda essa equação por menos 1, né? Eu posso multiplicar essa equação toda por menos 1, não tem problema nenhum. Isso não vai interferir nem nada no problema. E multiplicar logo os fatores aqui por 1 meio. Então, se eu multiplicar a equação toda aqui, passar esse 2 aqui, que a ideia é abrir o fator meio, né? Então, mas aí eu posso já passar esse 2 multiplicando aqui. Não vai interferir em nada no problema, né? Não vai interferir em nada no problema. Mas vamos fazer de forma, como se diz, bem detalhada para não gerar dúvidas. Então eu multipliquei todo mundo por menos 1. Então ao multiplicar por menos 1, eu vou reescrever, vai ficar 1 meio da velocidade inicial ao quadrado. E já vou abrir o fator meio multiplicando. Aqui eu vou ter menos, por que menos? Porque eu multipliquei por menos 1, então esse sinal aqui, ó, cancela, e esse sinal aqui também cancela, certo? Menos, aí vai ficar G, que multiplica D1 μ1 mais o G, que multiplica D2 seno de alfa, e acabou a história. Isso tem que ser igual a quem? A G, que multiplica D3 μ2. Isola-se o V0 ao quadrado, o fator meio também. Tudo que está aqui do lado esquerdo... Opa, esqueci, ó, já ia vacilando aqui. Aqui também é negativo. Aqui é negativo, certo? Então, tudo que está aqui do esquerdo vai para o direito. Então, vai ficar G1, D1, μ1, mais G, D2, seno de alfa.
igual a G D3 Mi2, certo? Ou igual não, perdão, pessoal, aqui é mais. Coloco o G em evidência, né? Podemos colocar o G em evidência e multiplicar todo mundo por 2, né? Então, a velocidade inicial ao quadrado vai ser quem? 2 vezes, aqui a gravidade não tem subíndice 1, a gente pode colocar a gravidade em evidência, vai ficar 2G, que multiplica quem? Que multiplica D1, coeficiente de atrito cinético μ1, mais quem? D2, que multiplica o seno de alfa, mais quem? D3, que multiplica o coeficiente de atrito cinético 2. Posso tirar a raiz quadrada disso. E aí eu chego que a minha condição inicial é que a velocidade ela tem que ser no mínimo igual a raiz quadrada. Ela tem que ser a raiz quadrada desses parâmetros todos. 2G, que multiplica D1 μ1, mais D2 seno de alfa, mais D3 o coeficiente 2. Certo? Então é isso aí. Então, pessoal, perceba que... Ah, Francisco, mas cadê os números, né? É só depois substituir, pessoal. Se eu dou o valor da distância D1, se eu dou o valor do coeficiente de atrito cinético, se eu dou o valor da inclinação e da distância D2 e D3, e o atrito cinético 2, acha. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando ele pergunta lá no item 2, verifica-se o seguinte. Verifica-se que ele precisa de uma velocidade mínima, uma velocidade mínima que seja dada por essa ordem de magnitude aqui, dada por essa expressão. Essa é a velocidade mínima que ele precisa ter para que ele consiga chegar no ponto D, saindo lá do ponto A. É isso que está dizendo essa expressão. A velocidade inicial dele tem que ser dada por essa expressão. Ok? Pergunta, se não tivesse atrito nenhuma superfície tivesse atrito, nem entre o casos A e B e nem o caso CD, se não houvesse atrito, o coeficiente μ1 e μ2 seriam zero. Então repare que eu teria que V0 igual a raiz quadrada de 2G D2 seno de alfa. Lembrando que D2 seno de alfa é quem? É o próprio H, que é a altura. Então ele teria que ter uma velocidade inicial que fosse no mínimo igual a raiz de 2GH, para poder chegar no ponto D, certo? Então essa é a resposta do item 2, a condição mínima é essa, a expressão da velocidade que ele tem que ter, ok? Esse é o resultado, certo, pessoal? Então a gente fecha a parte aqui de energia mecânica, ok? Podia dar mais outros exemplos, mas eu acho que esse aqui... assim, não existem problemas diferentes, é sempre o mesmo problema, só que com uma cara um pouco diferente. Enfim, em termos de teoria, não tem mais o que se ensinar dessa parte aqui de energia mecânica. A receita de bolo que eu posso passar para vocês, nesse caso aqui, e em outros casos que envolvam essa parte de energia mecânica, onde se verifica a presença de superfície com atrito, é sempre vocês tentarem fracionar o problema. Por exemplo, desse caso aqui específico aqui, repare que a gente tem 3 segmentos. O segmento AB, BC e CD. Se tivesse uma outra subida, uma outra descida, por exemplo, um DE, eu teria que, ou subindo ou descendo, eu teria que separar novamente esse outro segmento. E teria que verificar se ele possui atrito ou não. Se ele tivesse atrito, aí eu tenho que ver qual é, como se diz, o coeficiente de atrito desse segmento e qual é a inclinação dele. Repara que a inclinação não precisa, porque ele vai ter a mesma altura. Certa distância de E, por exemplo, se fosse uma descida, voltando para o nível A, ele não precisaria
como se diz, saber novamente o H, porque eu já sei que o H é o mesmo, entendeu? É como se fosse um trapézio. Agora, se ele tivesse uma outra inclinação, uma aclive em vez de ser um declive, aí seria diferente. Mas aí não é o caso. Então a dica é sempre vocês dividirem o problema, no caso quando tem atrito. No caso, quando aparece o atrito, tem que se dividir o problema em subpedaços, né? Tem que dividir em segmentos, separando o que tem atrito e o que não tem atrito. Então, onde tem atrito, eu não posso usar conservação de energia. Eu tenho que usar o teorema da variação da energia mecânica, que vai ser exatamente igual ao trabalho da força de atrito. No caso onde não existe nenhum tipo de força dissipativa, aí sim, a variação da energia mecânica é nula, então eu posso igualar a energia mecânica do ponto final até o ponto inicial, certo? Bem, pessoal, então vou escrever aqui o resultado aqui embaixo do problema. Então essa aqui é a velocidade inicial mínima para que ele chegue no ponto D. Do ponto D. Ok? Essa é a velocidade inicial mínima. Se ele vai passar do ponto D, agora é só colocar um sinal de maior, né? V0 tem que ser maior que a raiz quadrada dessa expressão aí. Certo, pessoal? Então vamos terminar a nossa aula hoje. Fechando aqui a videoaula. E fechamos também a matéria da segunda parte da prova. Ok? Que é parte de energia mecânica. A terceira parte da matéria já vai começar na semana que vem. Ou ao longo da semana também já vou estar colocando uma outra videoaula que vai nos falar de colisões, certo? E aí a terceira parte da matéria é colisões, momento angular e torque, corpo rígido e gravitação universal, certo? A parte de corpo rígido vai ser muito superficial, certo? Eu vou focar mais na parte de colisões e na parte dos conceitos de torque e momento angular, que é importante. E aí a gente fala sobre gravitação, né? A parte de gravitação universal, da lei de Newton, lá da gravitação universal. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos e até a próxima videoaula.